Olá a todos, meu nome é Márcio Kleber, sou professor de Educação Física e esse é o canal Guia Prático EF. Nessa videoaula eu vou trazer para vocês a correção do PET 3 de Educação Física. Mas antes disso, eu queria agradecer a todos os meus inscritos que continuam a publicar, compartilhar os nossos vídeos, né? Continuam a divulgar o nosso canal, curtindo, comentando, né? Fazendo as interações nos comentários, trazendo sugestões, trazendo elogios, enfim, isso é de fundamental importância. Eu agradeço a cada um de vocês que faz com que esse canal esteja onde está de hoje, certo, galera? Eu agradeço de coração por tudo que vocês estão fazendo, por tudo isso que vocês estão colaborando com o canal, para que ele possa estar crescendo mais e mais e que outros professores, outros alunos, outras pessoas possam ter o contato com esses conhecimentos, tá certo? Então, vamos para a videoaula de hoje. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Galera, vamos fazer a correção do PET 3 do nono ano. Vai estar falando nessa primeira semana sobre os esportes e trazendo algumas questões relacionadas a algumas habilidades motoras, onde vai trabalhar a questão da agilidade, potência muscular, coordenação motora, flexibilidade, velocidade, resistência, força, ritmo, adaptação a variações, enfim. E aí pede, né, para que, após conhecer um pouco sobre as capacidades físicas e motoras, vamos realizar um circuito para conhecê-las na prática. Tá? Então, nesse caso aí, traz sobre algumas capacidades, muitas delas estão próximas, muitas delas se relacionam nos movimentos, e aí você deverá realizar um circuito para conhecê-las na prática, né? Organizar um espaço na sua casa e utilizar de alguns movimentos, da qual vem trazer aqui essas 9 figuras, na qual vocês deverão estar fazendo esse circuito. Então, vai ser uma resposta pessoal, uma vivência pessoal aí de cada um. Além das figuras, vem trazer aqui explicando cada uma delas. Na número 2, vem pedir para estar relacionando essas questões com aquelas imagens. Vem pede na primeira, em qual atividade, seu circuito que você praticou a flexibilidade. Então, nós vamos analisar aqui a questão da flexibilidade, onde nós vamos destacar que vai ser a figura 1, a 4 e a 5. Então, nessas figuras 1, então, na figura 1, na figura 4 e na figura 5, onde nós vamos perceber a presença da flexibilidade, tá certo? Vamos voltar lá. Então, nessa número 2. Essa número 2 na letra A, então é a número 1, 4, 5. Letra B, qual atividade você teve mais dificuldade em fazer? Então, resposta pessoal. Qual ou quais atividades do circuito você já havia executado? Resposta pessoal. Você vai colocar aí, no caso, o número, qual foi a figura que representa esses movimentos dessas perguntas, né, tanto a letra B e a letra C. Letra D, em qual atividade você praticou a agilidade? Então, as imagens serão a 2, a 9 e a 7. Vamos olhar lá, que trabalha com agilidade. Então, a agilidade aqui nós destacamos a 2, a 7 aqui e a 9. Foram essas três aqui que considerei ter a presença da agilidade, tá certo? Vamos lá para a próxima. Na letra E, pergunta, em qual atividade você acha que trabalhou mais de uma das capacidades físicas ou motoras? Aqui eu coloquei, né, são um total de 5, porque elas, se for analisar, elas têm uma quantidade, ela tem uma proximidade muito maior. Vocês podem estar considerando aquelas de cima que foram trazidas, tá certo? Mas aqui para poder a gente estar, digamos que sendo mais direto no ponto, certo? Então aqui eu destaquei que são nas figuras 3 e 8, nós temos a força e a resistência, que fala para poder colocar das figuras, né, quais figuras que tem mais de uma capacidade. Tá? Então aqui eu considerando essas 5 principais aqui, então eu destaquei
As figuras 3 e 8 nós temos a força e a resistência. E nas figuras 2, 7 e 9 nós temos agilidade e velocidade. Nós podemos até voltar aqui no texto, né? Aqui vai falar, por exemplo, dessas de diferente aqui. A potência muscular está relacionado com força. Essa coordenação motora, se a gente for analisar, é um termo amplo, né, que envolve vários membros. Querendo ou não, diante disso aí fica um pouco de dúvida, porque essa resistência vai ser através desses membros, a velocidade também. Nós temos o ritmo pode ser tá dentro da questão da velocidade, né, e dessa agilidade. O equilíbrio também vai fazer parte aí, mas ela vai estar dentro dessas outras, porque precisa do equilíbrio para realizar. E essas adaptações a variações. Então, por isso que eu já destaco as principais, que são, digamos, que elas são bem, digamos que elas são independentes, digamos assim, que elas não necessitam das outras, mas elas por si só, elas aparecem mais, a gente consegue visualizar ela mais de uma forma mais direta. Claro que as outras vão dar suporte para essas, mas essas aqui a gente consegue ver, na hora que a gente vê a imagem, a gente consegue destacar isso aqui, certo? Aí as outras a gente vai analisar depois, que elas também estão presentes. Na 3 aqui, que pede para poder estar registrando, né, em seu caderno quais foram as dificuldades em realizar essas atividades. E aí, né, se ainda tiver dúvida sobre capacidades físicas e motoras. Se você ainda tiver dúvida sobre essa questão, você pode deixar nos comentários que eu vou estar procurando explicar da melhor forma para você. Então, nessa 3 aqui é a resposta pessoal, tá bom? Depois nós temos a semana 2. Nessa semana 2, primeiro vai estar falando, né, falando sobre as aulas as semanas anteriores, e nessa semana vai estar falando sobre o conteúdo de dança. Na número 1, baseado no estudo da última semana, o que você saberia dizer sobre dança? Descreva em seu caderno sobre o que aprendeu, suas curiosidades, enfim. E eu coloco aqui, essa vai ser uma resposta pessoal, galera. Mas eu trago para vocês uma sugestão de resposta. A dança é uma prática corporal que se constitui de fundamentos, e é importante a gente destacar, porque a dança ou qualquer outra prática que necessita do movimento, ela tem os fundamentos, ou seja, são aqueles movimentos que as constituem, ou seja, são os movimentos que formam aquela prática, e aí, no caso, precisa do espaço, do ritmo e forma para acontecer, certo? Esses 3 principais eu destaco porque dentro da dança o espaço é muito importante, não só aquele espaço que a gente pisa, mas também esse espaço ao redor da qual a gente vai fazer a movimentação dos braços e do nosso corpo. Nós temos o ritmo, né, que vai estar relacionado ao tempo também, e forma, que é essa movimentação. Essa forma está relacionada com o jeito que eu realizo esses movimentos, tá certo? Então é isso. Vamos passar para a próxima. Pois nós temos aqui falando sobre essa figura 1 e pergunta sobre o que é prática corporal. Aqui eu já destaquei que prática corporal são os fenômenos que se mostram prioritariamente ao nível corporal e que constituem-se como manifestações culturais de caráter lúdico, tais como os jogos, as danças, ginásticas, os esportes, as artes marciais e acrobacias, entre outras práticas sociais. Então essa prática corporal vai ser o quê? Vai ser aquelas manifestações culturais da qual nós, seres humanos, realizamos, porque tem significados, né? Tem um processo histórico que está por trás dessas movimentações, dessas manifestações. E depois pergunta, né? Será que a consciência corporal e prática corporal têm o mesmo significado? Não tem, tá bom? Eles podem estar juntos, mas elas não têm o mesmo significado. Uma vez que consciência corporal é a capacidade de uma pessoa em conhecer o seu próprio corpo, como ele funciona e quais são as suas limitações e condições físicas, tanto interna como externamente. Então, nessa primeira aqui, onde eu coloquei sobre a capacidade corporal, já fala sobre as práticas, e na segunda, essa consciência corporal, ela vai do quê? De uma consciência, de um conhecimento do nosso corpo. Tá certo, galera? Estamos dando continuidade. Vai falar aqui um pouco sobre
o corpo, né, algumas relações do corpo e principalmente a questão dessa consciência e dessa prática corporal que nós discutimos anteriormente. Na número 2 aqui, né, agora que você já sabe o significado do que é consciência e prática corporal, como você diferencia cada uma delas? Então aqui eu trouxe para vocês uma diferenciação que eu fiz aqui. Primeiro, práticas corporais, em resumo, são movimentos organizados que realizamos durante o dia, que requer gasto de energia e visam um objetivo, podendo ser voltado para a saúde, locomoção ou lazer. Então, essas práticas corporais, ela está voltada para as manifestações, né, corporais que nós realizamos. Ou seja, todas aquelas movimentações que nós realizamos durante o dia que tem um objetivo, né, do simples caminhar. Para mim caminhar, eu tenho que ter um objetivo. Eu vou caminhar para quê? Eu vou para onde? Onde eu quero chegar? Para que eu quero chegar naquele lugar? Então tem um objetivo por trás daquilo. Então, ela pode estar voltada para a saúde, locomoção ou lazer. Então, um exemplo é andar de bicicleta, fazer caminhada, correr. Então, esse correr tem um objetivo, entre outros movimentos. Depois fala a questão do que a consciência corporal remete ao nosso conhecimento frente às capacidades que o nosso corpo possui, ou seja, tudo aquilo que acontece é produzido, né, no caso é produzido por ele mesmo, além de ter a clareza de todos os movimentos que eu consigo realizar de modo seguro e confiante. Então, esse conhecimento é eu verificar, conhecer o meu corpo da melhor forma e saber até onde eu posso chegar. Né? Tem muitas práticas corporais que às vezes eu não consigo realizar. Eu tenho medo, por exemplo, ou eu sei que eu não consigo por causa da minha experiência com o movimento, então eu não tenho tanta confiança. Às vezes eu até consigo, só que eu não tenho confiança, eu não tenho segurança para realizar, que é o importante a gente realizar qualquer movimento de forma segura, e a confiança vai determinar todo o sucesso desse movimento. Então, os exemplos, a frequência cardíaca eu coloco aqui porque eu tenho que ter essa consciência, né, que há um coração batendo, que faz pulsar toda a minha movimentação, e eu tenho que ter clareza também de como está, né, essa frequência cardíaca, de verificar quantos batimentos por minuto meu coração está batendo, e fazer esse acompanhamento com a prática de exercício físico me ajudará a conhecer mais e mais o meu corpo e a minha saúde, né? Perceber a questão do suor, né? O suor ele vai estar eliminando toxinas, tudo aquilo que é de impuro, né? Vai estar eliminando várias substâncias que o nosso corpo não vai estar utilizando, né? Vai haver a perda de água e é por isso que é importante a gente ter o consumo de água diariamente, regularmente, para que a gente não venha ficar hidratado. E aí eu coloco a questão do salto mortal como um exemplo de um movimento que nem todos conseguem fazer, talvez por a questão da confiança e dessa segurança que nem todos conseguem sentir, certo, galera? Dando continuidade, quem está perguntando aqui, né, falando sobre, mas por que conhecer sobre o significado de consciência e prática corporal? E ele mesmo me responde, né, que a resposta é bem simples. Para compreendermos sobre o conteúdo dessa semana, precisamos ter esses conceitos e saber diferenciá-los. Então, essa importância da consciência e prática corporal remete a todas as práticas que nós realizamos, né? Aos esportes, dança, ginástica, enfim. Aí, na 3 aqui, vem perguntar. Observe a figura a seguir e tente identificar qual figura geométrica esse passo de dança formará ao executá-lo. Então, se a gente for analisar aqui até através dessa imagem, nós vamos identificar que a imagem que vai ser formada na figura geométrica é um quadrado, certo? Posteriormente nós vai estar pedindo para poder escolher 3 músicas em diferentes ritmos para que possa praticar. Então, sugestão de música: forró, samba e valsa. E depois pede, né, que para que vocês possam estar vivenciando nessa prática e estar registrando no caderno como foi, né, essa consciência corporal, né, e essa prática corporal, ou seja, essa relação das duas, né, essa prática corporal relacionada com essa consciência. Então, você saber que você está realizando aquela prática de uma forma consciente, tomando como base que você consegue identificar e acompanhar esses seus movimentos, né? Entende? Às vezes fica um pouco complexo, mas não. É mesmo para que você tenha clareza de que o seu corpo realiza aqueles movimentos de forma consciente. Tem um objetivo por trás.
E é importante que você tenha clareza disso. Depois vim trazer aqui algumas curiosidades, né, de alguns benefícios da dança. Posteriormente nós temos a semana 3, que vem falar sobre esporte de combate. Na número 1 pede para poder estar citando 3 esportes de combate. Aqui eu já deixo para vocês, já trago mais de 3, só como exemplo no caso, judô, boxe, jiu-jitsu, o karatê, certo? Então, para poder estar ajudando aí, vocês podem estar escolhendo 3 desses e responder. Se você trouxe algo diferente também, conhece outros, pode estar acrescentando. Depois vem perguntar, né? Para começar a nossa conversa, você sabia que essa modalidade, né, sobre esgrima, também é praticada por cadeirantes e está na Paralimpíadas? Então é a resposta pessoal, você vai colocar sim ou não. Vem trazer aqui um pouco da história do esgrima, sobre as regras das duas modalidades, e vem trazer: agora que conheceu as principais regras e conceitos da esgrima e da esgrima em cadeira de rodas, escreva em seu caderno quais são as semelhanças. Aqui eu trago para vocês, né, para poder estar citando aqui. Então, a principal diferença é que a esgrima em cadeira de rodas é realizada estando com as mesmas fixadas ao solo, ou seja, as cadeiras de rodas, dentro dessa prática, elas vão estar fixadas. E aí o que vai acontecer? Tendo apenas o movimento do corpo. Então, o praticante da esgrima em cadeira de rodas tem a cadeira de rodas fixada. Vamos lá no movimento, na imagem, para poder ficar mais fácil. Então, eles vão ter a cadeira de rodas fixada. Se a gente for analisar aqui nessa imagem, vai ter alguns fixadores aqui, ó, e não permite com que a cadeira de rodas se movimente. E o que vai acontecer? Somente os praticantes eles vão estar se movimentando. Olha o esforço que esse aqui faz para poder levar a espada até o outro adversário. Então tem que esperar a hora certinha para poder conseguir fazer o golpe. Nesse caso aqui ele fazendo a pontuação, certo? Depois nós temos... Aí vem falar, no caso da esgrima olímpica, o deslocamento dos atletas é livre, considerando o espaço permitido. Então, na comparação dos dois, na esgrima de cadeira de rodas, a cadeira de rodas é fixada, né, e acontece apenas o movimento do corpo dos praticantes, estando sentado na cadeira de rodas. E já no esgrima olímpico, ela vai ser, os atletas vão ter movimentação livre, né, considerando o espaço permitido, né, mas aí no caso eles não estão presos a nada, tá? Como os praticantes da esgrima de cadeira de rodas. E aqui eu coloco que os fundamentos e regras são parecidas e não tem tanta diferença entre a sua maioria. Então essa é outro detalhe, né? São outras semelhanças. Então os fundamentos, ou seja, os movimentos que constituem essas práticas são os mesmos. E as regras também são bem parecidas. Depois, né, pede para que você possa estar construindo os equipamentos, né? Que vai estar aqui o florete, que é a espada, o sabre e a máscara de proteção. Então, que traz aqui ensinando, né? Então, essa vivência pessoal que vocês deveriam estar fazendo. E por último, nessa quarta aqui, pergunta: agora que temos o florete e a máscara de proteção, vamos fazer os movimentos. Então, vocês vivenciarem essa prática após a construção desses materiais. E por fim, na semana 4, nós vamos estar falando sobre o esporte chamado squash. E aí vem perguntar, né, se você já ouviu falar sobre essa prática, né, e descrever em seu caderno como você imagina esse esporte. Aqui ele mesmo, né, quem pergunta já imagina que você vai falar que não. E aí já traz para você estar descrevendo. Só quando você ouve falar sobre essa palavra, o que você acha que remete, né, como se realiza. Então é a resposta pessoal. Depois vem trazer aqui a história do squash. E aí pergunta, né, fala que dentro do texto vem falar que vem lá da cidade de Nova Lima, né, que foi a cidade que chegou a essa prática no Brasil. Então ele pergunta qual cidade, ela fica perto de qual cidade. Então eu coloquei aqui que a principal cidade que fica próxima a ela vai ficar próxima a BH, ou seja, Belo Horizonte. Tem que trazer alguns equipamentos, né, que jogam a quadra, né, para realizar essa prática. Lá na videoaula de explicação eu já trago com detalhes tudo isso aqui, viu, galera?
Aqui eu estou sendo direto para a questão das respostas. Traz os benefícios e a forma como se joga. Depois vem trazer aqui também mais alguns materiais para você estar realizando. Aqui no caso está produzindo da raquete. E aí pede para estar escolhendo uma parede, né, em sua casa e realizando essa prática. Aí depois pede, ó, após realizar esses exercícios, descreva em seu caderno em que momento você usou as habilidades físicas e motoras da agilidade, coordenação e potência muscular que você aprendeu na semana 1. Então, aqui no caso, nós vamos considerar aqui na primeira, né, bater a bolinha na raquete sem deixar cair. Nós consideramos agilidade e velocidade. No caso da 2, bater a bolinha na raquete em deslocamento sem deixar cair. Então a gente vai considerar aqui a agilidade. Depois nós vamos ter aqui, escolha uma parede e rebata a bolinha sem deixá-la bater no chão. Aqui no caso a gente destaca agilidade e força, que vai entrar a questão aí da potência muscular. A 4 aqui, né, que vai falar sobre, nós vamos destacar que vai estar presente agilidade, força e velocidade. E aí deixando bem claro que essa força aí está relacionada também à potência muscular. E aí pede para que vocês possam estar deixando no caderno, tá certo, galera? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida ainda, pode deixar nos comentários, certo? A gente pode estar discutindo sobre essas temáticas que são bem pertinentes. Então eu agradeço vocês por terem assistido até agora. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, certo? Então um forte abraço e até a próxima.